gente, tudo bom? Estamos nós aqui de novo, nossa live de sábado, nosso encontro de sábado, né? Vou chamar a Celi para a gente começar a bater papo com vocês, saber como é que vocês estão, esperar o pessoal começar a entrar. E aí a gente conversa um pouquinho, né? Sabe que eu sinto falta? Chega às 15 horas, eu já quero conversar com todo mundo. É muito bom. Deixa eu achar a Celi aqui para a gente começar a bater um papinho. Celi, querida, cadê você? E tá um dia lindo hoje, né? Um sábado muito bonito aqui em São Paulo, muito gostoso. Mas a gente tem que ficar em casa, quem pode, fica em casa, quem não precisa sair, né? Pra gente poder ver se a gente combate um pouco mais esse vírus, que a coisa tá ficando complicada, né? Então, enquanto a gente tá em casa, vamos nos ouvindo, vamos trocando ideia por aqui mesmo, que eu acho que é uma saída para todo mundo, né? Não precisar. Olá, oi Sara, tudo bom? Que bom que você já tá aqui. Tô esperando o pessoal entrar, inclusive a Celi, que eu não sei onde ela está, mas daqui a pouco ela tá aí. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a organização da vida dos adultos, né? Porque a gente fica conversando sempre sobre as crianças, sobre os pequenos, a vida em família, mas os adultos também estão se sentindo desorganizados, então a gente precisa falar um pouco sobre isso também. Aqui. E a gente vai conversar um pouquinho. E aí, Celi, cadê você? Ah, chegou! Olá, Milu! Tudo Tudo bom, bem? Celi? Estamos Tudo aqui, né, para jóia. falar também de algo tão importante. Tudo é sempre importante, né, para gente? Tudo. O nosso bate-papo aqui é muito importante, né? Com A gente, con- certeza. a gente conversar aqui é muito importante, é muito É bom. verdade. E aí, a gente está esperando o pessoal entrar, já dei um oi para a Sara, que a Sara já está aqui Ai, a acompanhando a Sara, que gente. bom, Sara. A gente espera sempre você, né, É, Sara? A a gente Sara. E o legal é que a Sara sempre ela dá um retorno, uma devolutiva, né? Ela não é muito explica bom. muita coisa. Isso é muito É muito bom. participativa e ainda nos dá esse retorno que é bem importante para a gente, né? Saber o que que as pessoas estão querendo ouvir, se está indo legal, eu acho isso muito bom. Aí, a Com Sara tá dando oi para você. certeza. Oi, Sara. Olha, eu estou muito feliz em encontrar você e logo nós vamos marcar, né, no presencial. A gente está tentando marcar um café, né? É, Na mas verdade, é um por, café com bolo. na verdade, a gente precisa se proteger um pouquinho ainda, um pouco mais, né? Mas logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai voltar a ter uma vida normal, né? Sentir Com falta, certeza. matar a saudade das pessoas, de todo mundo. Tá bem difícil, mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos quietinhas aqui, cuidando da gente e também cuidando do outro, né? Porque as pessoas, na verdade, não sabem quando estão contaminadas ou não, e isso pode contaminar outras pessoas. Então, é um ato de amor até, né? A gente abre mão de algumas coisas para proteger a gente e aos outros. Eu acho que Com vai certeza. valer a pena lá na frente, se Deus quiser. Agora, E se Milu, você pode contar um pouquinho qual é o nosso tema, o que nós vamos é falar, não é? hoje, então, seria hoje a gente vai falar um pouco, porque a gente sempre fala da organização para o adolescente, para a criança, e é o nosso livro, né? O tema do nosso livro, que é esse exatamente a organização na vida da criança e do adolescente. Só que nós estamos vivendo um momento tão diferente, tão especial, né? Que nós estamos vivendo agora essa mudança de vida, o Quem Mexeu na Minha Bagunça é o nosso livro, e essa mudança de vida que nós estamos vivenciando agora, né? Todo mundo, de repente, de março para cá, 4 meses, a vida de todo mundo mudou de uma hora para outra. E não só as crianças estão sofrendo, né, essa reorganização de vida, mas os adultos também. Né, os adultos também precisam, já tinha uma rotina, tinha uma forma de vida, e de repente a gente tem que mudar tudo, né? Hoje a gente estava comentando sobre os restaurantes, hoje as pessoas estão relutando de ir para restaurante, apesar de eles terem abertos, porque a maioria pode 2 pessoas por mês, então a família vai sair de casa para almoçar, não vai, sabe? Tudo está sendo repensado na vida da gente. Então é o momento dos adultos pensarem na organização também, novamente, como reorganizar, como restabelecer horários, rotinas para minha vida. Então Sim, nós resolvemos conversar um pouco hoje com os pais, com os jovens adultos, né, que estão no trabalho e ter que reorganizar essa rotina de vida. Não é isso, Celi? isso. E eu também vou aproveitar, Milu, para você introduzir melhor, mas eu vou falar sobre a preocupação. Quais são os caminhos
para lidar com a preocupação, porque hoje a preocupação é constante, né? Sim, A gente está sim. vivendo uma incerteza que eu vou falar um pouco mais para frente, mas é como lidar. Então, eu tenho dicas muito legais que eu também Importante. aprendi, achei importante, e passar para vocês para a gente realmente praticar no nosso dia a dia, que vai ajudar muito nessa fase que nós estamos vivendo, né? É, são muitas incertezas, né, Celia? A preocupação é muito grande, realmente, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser a volta às aulas para os filhos, para as crianças. A gente não sabe como é que vai ficar o trabalho direito. A gente não sabe os horários mais, né? Aí tem a situação, a preocupação com saúde, quer dizer, são muitas preocupações e ter que lidar com tudo isso é realmente uma preocupação. Então, É um mas se a problema, né? gente começa a ter esses caminhos, né, para lidar com as preocupações, eu acho que isso vai facilitando e vai direcionando, e o ideal é a gente ficar bem, né? A Claro, claro, pessoa se sentir melhor, mais equilibrada diante de tudo com isso. certeza. Com Eu acho que certeza. só podemos falar que as pessoas vão entrando, não é? E o É, nosso não, o contato. pessoal está começando a chegar e agora muda também um pouco, porque como o comércio está aberto, as pessoas também saem um pouco mais, resolver algum problema, comprar alguma coisa que está faltando, e aí nem todo mundo está em casa nesse horário, né? Então a gente entende que faz parte, é normal. Mas a gente não vai ficar preocupado com isso, porque depois você vai dar umas dicas, né, para a gente não ficar preocupados com Não nada. ficar preocupado com isso também. Então, é importante que nós É, estamos aí, não é? exatamente. A nossa intenção aqui, né, Celia, é trocar ideias. Depois esse papo fica no nosso Instagram e no nosso YouTube. Então, quem não pode assistir hoje, assiste depois. O importante é ter alguma palavra a mais, uma ferramenta a mais que a gente possa passar aqui. E as pessoas têm, têm oportunidades depois de ver, de ouvir a gente, né? Não precisa Com ser já. certeza. Então, Celia, o que eu queria trazer um pouco também é essa mudança para os adultos e para os jovens profissionais, na mudança na vida profissional, né? Porque Sim, uma tendência que era o trabalho em casa, que estava começando a engatinhar um pouco mais aqui no Brasil, as empresas estavam liberando um pouco mais uma vez por semana, a cada 15 dias, as empresas que podem, os funcionários que podem trabalhar de casa, né, que não tem necessidade de estar presente, as empresas estavam começando a trabalhar isso aos pouquinhos. E com a pandemia, de uma hora para outra, todo mundo levou o computador para casa, quem pode, né, levou o computador para casa e passou a trabalhar em casa. E as sim, empresas, no geral, a gente tem visto pesquisas por aí, nos jornais, na imprensa, que as empresas descobriram que é possível, né? É possível, aqueles profissionais que não precisam estar no escritório, na empresa, é possível trabalhar de casa. Então, isso é uma tendência que era para um mais longo prazo, está sendo concretizada agora. As empresas estão liberando o home office para uma boa parte dos empregados, que vai ser muito bom por um lado e muito ruim para outro, né? Então, é sim. uma situação nova, as pessoas estão se adaptando, né? Então, é muito bom porque evita o transporte público, evita o trânsito, né? Aquela correria do horário. Então, tudo isso facilita a vida das pessoas, né? Isso é bom. Por Com- outro lado, a pessoa tem que se organizar, né? Porque aí tem os horários que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Mas ela tem que ter um espaço em casa para trabalhar. Ela vai ter uma mudança de conta de luz, de internet, tudo isso que tem que ser levado em conta. E tem os fatores também que eu quero que depois você fale, Celi, sobre os fatores emocionais disso, né? De ficar em sim, casa, né? é. Tem empresas, a gente sabe de empresas que estão tendendo a ficar em casa direto agora, os funcionários só irem uma vez ou outra para o escritório, para a empresa. Então, assim, vai mudar muito isso. Então, vai precisar de uma organização diferente, um formato diferente de vida para essas pessoas que vão ficar em casa, né? Então, tem que levar muito isso em consideração. O espaço, a gente tem falado muito aqui, porque de repente, agora, por enquanto, os pais estão trabalhando em casa, com os filhos em casa estudando também, porque não está tendo aula. Então tem essa rotina diária que vai ter que ser, que tem que, né, já está sendo mudada já há 4 meses, e a tendência é que isso continue por um bom tempo. Então, esses pais, esses adultos vão ter que ter uma agenda muito bem elaborada, né? Cuidar muito bem da rotina, de ter aquela rotina que a gente sempre fala, de levantar, tomar café da manhã,
ter o horário para trabalhar, o horário certo para manter esse trabalho, né? O horário da empresa e manter aquilo, não extrapolar, porque o que está acontecendo muito é que as pessoas acabam se enrolando durante o dia e extrapolam e ficam trabalhando até de madrugada. Então é tomar cuidado para não acontecer isso, porque senão você perde teu tempo de lazer, teu tempo de social com alguém, com os filhos, porque você fica trabalhando o tempo todo, né? Então é muito, muito, muito complicado tudo isso. Então é importante hoje, mais do que nunca, a organização. Né? Com É seguir, a gente tem um certeza. livro para criança, mas serve para adulto também. Você seguir alguns padrões, seguir os 5 S's, né? Agenda muito importante. Então, esse tipo de organização vai ser crucial agora para você não se perder, né? Para os adultos não se perderem também, não é só a E criança. você sabe que, Milu, nós praticamos, né, como autoras, o nosso livro. Então, ele é um guia que eu falo com toda a honestidade, funciona sim, desde que você coloque uma organização na sua vida, desde a Sim, agenda, não é? Tudo, as tarefas de casa, a organização da casa, a parte tudo. financeira, os nossos sonhos, as nossas emoções. A gente vem falando já durante Sim. esse mês todo, né? E desde a nossa primeira live sobre como lidar com essas questões tão importantes. Então, tudo que você está falando serve tanto para a criança, o adolescente, o adulto, né? Para qualquer faixa etária, para todos. Para todos, para todos. Essa É, organização agora vai ser para todos. No caso do adulto, né, que trabalhava, que saía todo dia, levava os filhos, ou não tem filhos, mas ia para o trabalho, agora ele vai ter que trabalhar em casa, né? A tendência é que somente que fique realmente em casa. Aqueles adultos, lembrando sempre que nem todo mundo tem essa possibilidade de trabalhar em casa, né? Tem profissões que você precisa estar na empresa, estar no escritório. Eu estou falando desses que vão fazer o home office daqui para sim. frente. Então, você tem que ter essa rotina diária, tem que cuidar. E as empresas também estão tendo problemas com isso, né? Se ele é interessante, elas viram que é possível, que a produtividade não caiu, mas elas têm que manter isso. Então, tem que manter esse profissional motivado, engajado, né? Tem que ter uma estrutura de RH que deixe esse profissional ainda em contato com os outros. Porque o que acontece? Quando você vai para um escritório, por exemplo, uma empresa, você tem aquele minuto do café, muitas ideias saem dali, daquela conversa com os colegas, né? Então, isso é importante que permaneça. Então, quando você tiver que fazer conversar com um colega de trabalho, evite mandar um e-mail só ou mandar um WhatsApp. Chame uma ligação, faça uma ligação, converse com ele assim, porque isso é mais produtivo e você sente um pouco mais a pessoa, porque ficar só em casa sem ter esse contato É né, verdade. com os colegas, você vai ficando muito isolado e a criatividade vai morrendo também, porque a gente precisa É. dessa troca. A gente, quando vai criar os nomes das nossas palestras, né? Você vê, a gente faz uma troca, tem que ter outros nomes, porque você fica sozinho ali, vai ficando meio murchinho, né? Meio sem graça. Com Então precisa dessa troca. certeza. Isso é muito importante. Por isso que você vê, envolve tudo isso, todas essas questões, né, dentro de casa, né? Se você não Sim, tiver esse olhar, aí você começa a ficar preocupado, que é o que eu vou falar. isso. Fala um pouquinho da preocupação que as pessoas estão tendo, Celine, depois a gente Olha, volta ao eu trabalho. quero trazer para vocês hoje um tema até novo, recente, tá? É como lidar com as preocupações. São alguns passos para lidar, tá? Eu vou Uhum. falar de alguns, porque eu vou seguir até um autor, o nome dele é Robert Lee, e ele é uma das maiores autoridades em terapia cognitiva, tá? Ah, legal. Então, primeira dica, tá? Depois a gente vai intercalando com as tuas coisas, tá, Milu? É Sim. diferenciar as preocupações produtivas e as Hum, improdutivas. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês. A preocupação produtiva, ela auxilia na resolução de problemas e ela direciona para a gente agir, né? Por exemplo, qualquer coisa que você tem uma preocupação, mas você sabe, você vai agir para resolver. Se tivesse um problema aqui, a gente já iria ver se era o som, o horário, a gente está tudo muito produtivo, né? sim. Agora, as preocupações improdutivas,
elas consistem naquelas que envolvem diversos e se, né? Mas que não mobilizam a nada prático. Aquelas que a gente fica criando também, né? É sempre e se. E nós estamos vivendo. Eu, cada vez que eu assisto o jornal, eu evito assistir. Ontem foi É, um dia que eu assisti. Mas, assim, a gente fica. E se? Será que eu posso ir num restaurante? Será que eu posso ir no cabeleireiro? Será que eu posso ir agora já num supermercado? E se? Mas são previsões que não têm controle. Então, é muito importante, Milu, fazer esta diferenciação. É necessário considerar se o problema é aceitável, né? Verificar se pode ser feito algo de imediato, porque a gente tem que ter essa identificação em pouco tempo e agir. Agora, sim. se não for, e se eu não vou no cabeleireiro, eu não vou no restaurante e eu também não vou no supermercado. Por quê? Porque é esse. Não existe nada ainda muito definido. Então, vai virar uma preocupação não produtiva, improdutiva. E para que nós vamos ficar esse tempo todo pensando nessas preocupações? Se é esse, vocês concordam comigo? Sim. Olha, eu gostaria até que quem estiver participando pode fazer perguntas para que a gente possa ficar mais assim, né? Aham. Podendo falar sobre isso, né? Claro, colocar dúvidas, colocar até sugestões também, né? Então, E mas não é. comentários A sobre gente isso. está num momento que é muito esse. E se melhorar, e agora nós estamos num momento de estabilidade, pode o quê? É. Olha, eu cada vez que eu assisto mais e leio, eu não sei o que pode, o que não pode, o que é A gente fica mais confuso, né? fica mais confuso. E É. Quanto aí mais. a gente não tem nada que realmente defina. Você pode ir no cabeleireiro, você pode ir no supermercado só de máscara. Não tem isso. Então, é esse. E aí é muito importante, essa é a primeira dica. A segunda dica é a aceitação da realidade e o comprometimento com a mudança. O indivíduo preocupado, ele tem uma grande dificuldade de aceitar as incertezas. De novo, nós estamos falando disso, né? Por isso que a gente tem que buscar ajudar a aceitar a realidade e as suas limitações. Aceitar não implica em gostar disso. É lógico que a gente não está gostando de não arrumar o cabelo, de não fazer a unha, de não poder, eu adoro ir no supermercado, mas assim, Sair, né? aceitar não implica em gostar, apenas em aceitar as coisas como elas são, sem julgamento. Gente, a gente tem que mostrar que ele já lida com as incertezas da nossa vida. Após aceitar, né, pode existir o comprometimento da mudança, mas você vai escolher fazer o que precisa ser feito, ainda que não seja o que ele gostaria de fazer. Vocês entenderam? Isso vai gerar um desconforto construtivo, mas que vai contribuir para um progresso pessoal. Não é legal essa dica? Porque a Muito gente bom. fica muito mais consciente das nossas limitações. Gente, nós temos que aceitar a realidade e o comprometimento com a mudança. Isso já vai ser um grande passo que nós vamos dar. Agora, Com meu certeza. papagaio gostou do que eu falei. O papagaio quer participar, ele quer falar. Olha, Lilian, minha fofa, adorei que você entrou. Sou madrinha dela de casamento. É, ela tá A falando gente que tá com está saudade de marcando um você. café, né, Lilian? Um tempão. Eu estou falando exatamente disso, que a gente tem que lidar, né, com a aceitação da realidade. Fica mais fácil. Agora não dá para a gente tomar o café, mas a gente pode conversar sim, né? É, ela Online, falou que por tá com Skype. saudade de você, né? A É, Lilian tá eu com adoro a saudade. Lília. A Lília, eu trabalhei com ela há muitos anos e ela, eu acho assim, eu acompanho ela tocando piano, sabe, Milu? Ela Olha, toca, que ela é. legal. Eu acompanho ela no Instagram. Ela pensa Olha, que eu não acompanho, mas eu acompanho. que E ela tá legal. sempre tomando sol, sempre morena, super bonita.
né? Vitamina Então, D tá em ordem, né? a gente tem tempo também para ficar, né, vendo as pessoas que a gente gosta. É, esse é o lado Então, bom. Milu, Fica você mais quer falar tempo. um pouquinho? A gente vai intercalando isso? Isso. É, não, eu volto a falar do trabalho, né, Celi? Porque eu acho que é a grande mudança na vida do adulto hoje, né, que a gente está, nosso tema hoje, não a criança, é a mudança no trabalho, né, o formato de trabalho. Então, as empresas estão revendo. Tem empresas que já anunciaram que não vão ter mais trabalho, em escritório, vai ser todos, cada um na sua casa. Então, é uma mudança muito grande, né, uma revolução antecipada de uma coisa que ia É, acontecer aos poucos, de repente aconteceu, né, muito de repente. Então, vai ser para esses profissionais acostumar a tudo isso não é fácil. Então, a gente tem umas dicas de organização assim para esse trabalho em casa. Peraí, a Sara está falando: o que mais me faz falta é o encontro com as minhas amigas. É verdade, o abraço, a reunião de família, isso está fazendo muita falta. Eu também é. sinto muito, né, essa coisa de estar com as pessoas. Mas é como a Celi falou, é o que a gente tem para hoje, né? É o que a gente É a tem que gente aceitar, é o que a gente aceitar, goste. sabe, Sara, a gente é uma amiga de infância, né? E a É, gente se reencontrou agora. Mas você acredita, é anos que eu não vejo a Sara. Pode colocar olha, anos. E a gente está realmente, foi exatamente, coincidiu com essa fase da pandemia, que foi quando a gente se reencontrou mais. E realmente a gente tem que aceitar essa realidade, mas tem que jeito. vai passar se Deus quiser. Mas a gente tem que ter esse olhar para não se preocupar por isso, né? Olha É, a né? oportunidade que a gente está tendo aqui, que delícia. Criar novos caminhos, né? Mas não é que a gente goste dessa situação, ninguém está feliz, mas é o que a gente tem, o que tem que fazer. Como diz a Celi, a preocupação é uma forma de trabalhar com essa preocupação, né? Com Fazer o que a certeza. gente não é assim, vamos aceitar, não é isso, mas não tem o que fazer, a gente não pode combater, a gente não tem como criar essa vacina, a gente não tem como, então vamos fazer a nossa parte. Então, por enquanto, é isso que dá para fazer, é o que a gente tem que fazer, né? É, Em relação ao trabalho, voltando, algumas dicas que eu acho que é muito importante, que a pessoa já deve estar criando, e é importante que ela crie mais ainda, que é a rotina. Essa coisa da rotina, de criar essa rotina, vou acordar, vou tomar meu café, vou tomar meu banho, vou entrar no escritório, né? E já começa o trabalho, aí ter a hora certa para parar para trabalhar. Quem está em casa com os filhos, determina um horário, estica um pouco a hora do almoço para ficar com os filhos ajudando na lição. Ou então troca, pai e mãe trocam para ficar com essa criança. Então, cria essa rotina por enquanto. Depois que as crianças voltarem para a escola, aí a rotina vai ser mudada, mas essa do trabalho é importante que permaneça, né? O horário para entrar, o horário para almoçar e depois um horário para sair, porque senão você vai entrar no trabalho à noite e não é legal. Aí depois é preparar muito bem o ambiente de trabalho. Então agora que a maioria das pessoas não trabalha, com boa parte das pessoas não trabalha em casa, então já separar um tequinho do seu espacinho lá para trabalho. Então, aquele espaço é o espaço do trabalho. Para você ter essa noção e aí ter um ambiente bem iluminado, um ambiente arejado, um som né, que tem um som interessante para você poder fazer as suas reuniões com calma. Se possível, colocar uma vela, se você gosta, uma vela aromática, uma coisa que dê um bom clima, que você se sinta bem naquele ambiente. Eu acho que isso ajuda também, né? Então, essas coisas formam um ambiente de trabalho. Ter o que você precisa para o seu trabalho à mão, né? Os livros que você vai usar, ou documentos, tudo fácil, à mão, para você não ter, né, desgastes e esquecer de tomar água, muita água durante o com dia, dar um intervalo. certeza. Essas coisas que a gente. No escritório você levanta, vai tomar um café, vai, aí conversa. Agora você não vai ter isso. Então, levanta, estica um pouquinho, vai até a cozinha, pega um pouco de água para você também sair um pouco daquele mundo ali, né? Senão você fica também só direto sentado trabalhando. Então, É, são pequenos detalhes. Diga. você sabe, Milu, como a gente está nessa conversa, eu vou até contar o que aconteceu hoje. Eu estava pesquisando pela internet um professor que eu sigo ele, eu todos os dias eu estou fazendo 15 minutos de ginástica, é um israelense muito legal, que é Ah, aquele da ginástica cadeira pela lá? na cadeira. E aí Aham. eu coloquei no Google, né? Eu coloquei ginástica, professor israelense
ginástica na cadeira. Eu falei, quem sabe vai aparecer. Não apareceu ele, mas Uhum. apareceu outros. E Ah, aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou clicar e vou fazer essa ginástica que é voltada para pessoas mais de terceira idade, mas eu me coloquei já nessa posição, que é na aham. cadeira. Aí eu peguei, eu também aceitei a realidade, sentei na cadeira e adorei a ginástica, porque ele trabalhou. Depois eu vou passar para as nossas amigas, no sentido de para trabalhar ombros, pescoço, e ele lida de uma forma tão autêntica, tão. Eu vou te falar, são 10 minutos, tem vários pelo Google, depois eu tenho anotado aqui, eu passo para vocês. E eu Olha, adorei. E você acredita que eu, depois que eu fiz e que me fez bem, eu estava aqui na minha casa sozinha. Gente, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu bati palmas para ele, porque eu o meu avô dava boa noite pro cara do Jornal Nacional, cumprimentava. Bom, eu também, no programa do Home Bom, ele falava assim: eu já volto bonitinho. Eu falei, tô te esperando. Bonitinha. Mas olha, eu bati palmas do bem que fez, né? Mas eu acho que assim, hoje tem recursos muito bons para a gente pesquisar e ver que dá certo, Com né? certeza, com A gente certeza. precisa buscar isso. Olha, a Lília falou, precisa de paciência, se ocupar, fazer o que gosta na medida do possível, com certeza. É, Eu precisa. busquei o israelense, mas encontrei não israelense, já uma pessoa de um pouco mais de idade, interessante essa pessoa, mas eu adorei, eu fiz, e ele falou: olha, você está demais. E eu parecia que ele estava me olhando, mas tudo bem, eu fiz e gostei, né? Então, Achou que deu certo. eu não encontrei o Eu imagino, israelense. eu imagino você fazendo ginástica. Mas é bem sabe ele que eu estava de pijama, né? E Ainda fazendo a bem que eu estava ginástica. vendo, né? Ainda bem. Mas, mas deu tudo certo, não é? Então, Denise, falando de ginástica, eu estou pensando aqui. Vai ser um trabalho também para as empresas, né, nessa coisa do home office, porque tem muita empresa que disponibiliza um profissional para fazer uma ginástica laboral, né, para esses funcionários não ficarem, né, postura, o ombro que você falou, que dá muita você falou, eu atenção, estou às até já vezes. me policiando. É, É, e aí as empresas patrocinam esse tipo de treinamento para os seus funcionários, né? Ela, tem essa coisa do happy hour depois do trabalho. Tudo isso são coisas que não vão existir mais. Então, assim, a empresa vai ter que cuidar disso para esse funcionário não ficar o tempo todo sentado, né, de uma maneira incorreta. Às vezes não tem uma cadeira que é ideal para o trabalho, então ele acaba sentando de qualquer jeito. Então, esse tipo de preocupação, né? Essa é a preocupação prática, né, Celi? Tem que ter. Então, se a empresa não pode tá monitorando isso, você, como pessoa, tem que cuidar de você. Então, você tem que cuidar da sua postura, arrumar uma cadeira mais, né? Providenciar uma cadeira melhor para sua postura, estar sentado direito. Então, assim, você tem que cuidar dessas coisas, porque agora não vai ter alguém gerenciando isso para você. Você mesmo vai estar gerenciando na sua casa. Então, é com muito importante, certeza. né? Esse tipo de coisa, porque agora a gente não, nesse momento, e provavelmente daqui para frente pode mudar isso, é cuidar da sua saúde também, né? Da sua saúde física, né? Não ficar o tempo todo, tem que dar uma parada, tem que dar uma andada, tomar uma água, um café para poder sair um pouco também da frente do computador. Então, essas coisas são pequenos detalhes que as pessoas têm que cuidar delas agora, porque a gente fica sempre esperando que alguém vai resolver isso pra gente. A empresa vai mandar um profissional para fazer uma ginástica laboral aqui, então eu vou fazer, vou esperar. Só que agora em casa não vai ter isso, então você vai ter que fazer essas coisas. Procurar o israelense, como a Celi fez, né, para fazer para fazer a É, ginástica de cadeirinha. depois eu vou até falar com a Sara, que parece que ela tem a filha que mora em Israel. E eu estou procurando esse israelense para ter aula com ele. Mas eu não sei o nome dele, eu não sei nada dele, mas eu adoro ele.
E eu falei, me dá vontade até de ir para Israel fazer ginástica com ele. E ele é bonito, Hoje viu, não precisa, dá para Danilo? fazer pela internet. Tudo pela internet. É, mas como não dá Ainda para ir bem para que nós temos Israel agora, eu estou Ainda bem que procurando. nós temos a chance hoje, né, de ter a internet, de ter essa conexão com o mundo, né? Porque a gente consegue fazer tudo, né? É É, lógico, falta o abraço, falta o olho no olho, essa troca. Claro, falta tudo isso, mas pelo menos a gente não está tão ilhado, né? A gente com consegue saber o que está acontecendo, certeza, consegue falar com pessoas, consegue ver nossas lives. é Tem tudo verdade, acontecendo, quer dizer, assistir. então, que Que já bom que tem o nós temos. nosso encontro, que é tão legal, né, Milu? Pois é, pois é. E é engraçado que há um tempo atrás a gente brigava com as crianças para não ficar na internet, os alunos não podiam usar, né, o celular, e hoje é o celular que está ajudando a gente, quer dizer, deu uma invertida aí na coisa, né? É o celular, é o computador que está salvando a gente, né, do Olha, eu vou isolamento falar, total. é realmente um recurso hoje que é importantíssimo, senão a gente Sim, não se comunica, né? Não tem pois é. como, né? Quase não falamos mais por telefone hoje, né? O telefone é. É, eu vou te falar, em alguns momentos, quando eu vejo que não posso, não dá para ligar pelo celular, aí eu pego o telefone fixo, aí eu falo, É, nossa, que bom. Mas é. assim, as ligações que eu recebo são de poucas pessoas, né? Sim, sim, mas é um hábito que a gente tem que voltar um pouco também, porque é legal teclar no WhatsApp, não sei o quê, mas essa coisa de falar faz uma falta também, né? Se ouvir a voz da Sim, pessoa, com trocar ali na hora aquela certeza. informação, né? Rebater uma opinião na hora, então tudo isso faz falta. Mas a tecnologia está aí para ajudar a gente, então ainda bem que a gente tem a tecnologia, que bom, né? Que bom Olha, que a gente até pode a contar com Sara ela. falou que ela faz pilates com a minha filha em Israel e minha irmã em Maceió. Olha que legal, Olha que Sara. Sara, legal. é você que vai me encontrar o israelense que eu estou buscando, que eu faço ginástica na cadeira com ele. E você sabe que ele fala tudo em hebraico, eu entendo o que ele fala, acho que é por isso que eu Ah, gostei tanto. é aquele que você mandou no WhatsApp, é lógico, ele senta, levanta. É, ele fala em hebraico e eu falo, é isso mesmo, tal. Aí eu fui procurar ele hoje e não achei. Mas quem sabe a Sara vai encontrar, né, Sara? Eu vou te Mas você passar não tem o. mais ele? Você não Eu tem tenho. mais. Boa tarde, dona Nilda. Dona Nilda também está sempre aqui com a gente, Ai, que né? bom, Nilda, Bom, que bom, né? A bom. gente fica feliz, né, em estar com Sim, todos claro. vocês. Eu tenho o vídeo dele, mas ele é um vídeo que eu gostaria de mais aulas diferentes com ele. Só que eu não sei Ah, o nome entendi. dele e não sei nada dele. E eu adorei a Ah, aula tá. dele. Todo dia ele deve saber disso até. Olha, a Sara vai procurar, porque todo dia eu falo com ele. E eu gostaria de ter esse acesso. A gente pode fazer um FaceTime, qualquer coisa, É, olha né? aí. Que Então, chique. Mas aquela ginastinha da cadeira é boa. Mas é isso que você está fazendo que é importante, né? Cuidar dessa parte também, porque senão a gente fica só trabalhando, trabalhando, trabalhando e não cuida da parte física também, né? E então, você emocional, que é sabe, muito Milu, importante. como eu tenho Ah, amanhã o espaço dos 15 minutos com Celi, amanhã sim. vai ter 5 minutos de meditação. Eu vou ensinar a Olha que fazer legal, meditação e eu vou fazer também. Então, vocês vão me que ver aqui legal. sentada na cadeira fazendo junto com vocês. E nós vamos seguindo uma meditação que eu pratico também, a Sara conhece, e vai ser bem legal para a gente aprender a lidar mesmo com Legal. meditação. A gente aprende, né? A Milu, que meditação me faz tal dormir. Eu falar um começo a pouquinho? Oi? Hã? Eu falei que a Não, meditação me faz dormir, aquela meditação guiada, eu acabo dormindo, assim, é bem gostoso, né? É muito mas bom, né? eu já virou um hábito. No meu caso, virou um hábito. Eu gosto muito. Mas agora, Milu, que tal se eu falar um pouquinho mais da outra preocupação? A gente tem que tomar Fala. cuidado, Milu, de não focar da ameaça mais profunda. As preocupações estão associadas às nossas crenças, crenças que são as nossas verdades. É a visão mais profunda e arraigada de nós. E essas preocupações podem ser ligadas, pode revelar crenças, sabe do quê? Eu vou contar para Hum, vocês, não é nada legal. De rejeição,
de inferioridade, de incapacidade, de desamparo, né? Quando a gente se sente desamparada, ó céus, desamor. Mas, após elas serem identificadas, elas precisam ser contestadas. Por quê? Porque a gente tem que modificar essas crenças. Porque muitas vezes, gente, a gente acaba achando, ah, eu não tenho ninguém. Gente, tá todo mundo desamparado, mais ou menos, se a gente parar para pensar, mas não para o lado negativo, né? Eu não estou vendo meus netos, eu também não estou. A gente, não é que a gente está desamparado em termos, porque é uma situação agora para prevenção. Agora, nós não somos coitadas. Não é que ninguém gosta da Não, gente, ou que a gente tem não. alguma incapacidade, ou que nós somos rejeitadas pelas pessoas. Olha quantas pessoas legais da nossa live. Quantos amigos É, queridos a gente tem, né? Então, a com gente tem que certeza. modificar, Milu, as nossas crenças, porque a gente tem que ver e avaliar os custos e os benefícios das crenças e observar as evidências, porque a gente tem que trabalhar, agir de forma contrária. Em vez de ficar pensando, ó céus, eu estou sozinha, ó, eu não tenho namorado, ó, eu não tenho isso, eu não encontro com as minhas amigas, eu quero tomar café, mas não tenho com quem. Não, vou contar para vocês, a gente pensa, mas tem que tomar cuidado para essas crenças não virarem ameaças para a gente. E elas rapidinho elas viram, a gente sabe disso, né? Então, É. essa é a quarta dica que eu estou passando para vocês. E se ele, nesse caso das crenças, a gente tem que colocar também que os adultos têm essas crenças profissionais, né? O medo, né? Na verdade, a preocupação com o trabalho, a preocupação com a falta de trabalho, a preocupação com o que vai ser daqui para frente, como vai ser minha vida, né? O que vai mudar. Então, essas preocupações acabam travando, né? Como você falou, são crenças que acabam travando e essa pessoa não progride, não evolui, mesmo estando em quarentena, mesmo estando com trabalho em home office. Então, assim, o que é importante hoje é acreditar que as coisas vão mudar. Então, o que eu posso fazer hoje? O que eu tenho hoje na minha mão? Eu tenho uma quarentena, eu estou trabalhando em casa, então eu vou tentar mudar um pouco a minha realidade hoje para adaptá-la a essa nova realidade. Né? Então, Então, não adianta Milu, ficar só chorando, né? E o que eu é, posso fazer? O que eu tenho na mão hoje que eu posso mudar? Diga. mas você sabe, Milu, que muitas vezes você está falando disso com os adultos, mas muitos Sim, adultos precisam de uma ajuda de um profissional para ajudar, para com poder certeza. focar nessas crenças que estão interferindo na sua vida, né? Até a Lília falou para ter mais autoconfiança, porque tudo isso fica muito enraizado. A gente chama essas crenças, são chamadas de crenças centrais, nucleares. É a visão mais profunda, a visão mais arraigada de nós mesmos. E elas E precisam ser identificadas. E elas E precisam às vezes ser. a pessoa não consegue fazer isso sozinha, não é, Não Celi? Às consegue, vezes ela não sabe, consegue fazer Milu? sozinha. Não consegue. E o Uhum. ser humano, a gente não tem que se sentir enfraquecido por isso. Eu tenho a minha terapia, eu trabalho muitas crenças também. Todo mundo, qualquer pessoa, gente, é psicólogo, é médico, é profissional da saúde, qualquer área, precisa Sim, identificar essas evidências para poder trabalhar, né? Isso é muito é. importante, né? Que Porque legal, essas crenças olha, também, Zata, que bom. Zata, não sei quem é Zata. Quem será Zata? Conta quem é Zata que eu não estou ouvindo aqui. Eu tô com saudade de você. Carmen Vamos ver entrou. quem é a Zata. Zata, quem é É, você? Por esse nome eu não estou conhecendo. então, mas essas crenças também, né, Celi, elas não vêm do nada, elas vêm com a gente já, né, desde sempre. Então, elas vão. E aí, em momentos.
estou falando leigamente, né? Mas como leiga você vai saber melhor. Mas essas crenças que a gente traz vêm lá de trás, né? Vem desde sempre que a gente vem trazendo família, são vivências e a gente vai criando essas crenças, né? Vai alimentando essas crenças. Aí quando tem um momento de mais dificuldade como esse, um problema, aí fizeram teatro juntos, Celi, Ai, a você e a Zá. Tamara, uma fofa. Ai, é É, minha fase de atriz, né? Eu tenho saudades. A Tamara é uma fofa, ela trabalha super bem no teatro. Nossa, foi muito aí, legal a fase. Saudades também, então, né? essas crenças, então, vêm lá de trás, né, Celia? Se a gente vai alimentando isso, né, vai. E se você não tem uma ajuda, uma hora isso vem para fora e em momentos como esse pode aparecer mais forte, né? Pode Com certeza, ressaltar, Milu, né? porque todo mundo tem as crenças, nós temos, porque a gente teve uma herança familiar, a gente teve uma vida, É, nós já fomos crianças, já fomos adolescentes, e a gente tem todas essas mudanças na vida. Agora, eu sou a favor de que quanto antes a pessoa buscar uma ajuda, não porque precisa sentir isso, mas identificar isso para o autoconhecimento que a gente sim. fala tanto é um grande passo, porque isso vai ajudar muito, né? Identificar e já trabalhar. Né? Eu descobri há pouco tempo, a semana passada, eu só não acho o caso de falar aqui, mas uma crença de uma situação que eu vivi o ano passado, que foi de um curso que eu estava fazendo. Gente, eu descobri, Milu, no curso, uma crença que eu Olha, identifiquei o que me aconteceu e que isso foi a causa de muitas coisas. Então, é muito importante esse autoconhecimento que a gente possa, né, trabalhar uhum, melhor. Então, não tem idade, não tem época, é buscar uma ajuda para lidar com autoconhecimento. Acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? Para é. tudo. E é a melhor coisa mesmo. E existe ainda algumas pessoas que, né, que tem algum preconceito, mas não, é muito bom. E é muito gostoso quando você consegue colocar isso e de repente descobrir, como você descobriu agora uma crença, a gente descobre coisas que a gente passava assim, não percebia a vida inteira, né? E de repente, com ajuda, com uma ferramenta boa, a gente descobre e resolve muita coisa e vive muito melhor, né? Aproveita muito mais intensamente o que a gente tem que viver com menos traumas, É, menos com grilos, certeza. né? Eu acho que é bem importante, bem importante. E E se ele... depois. Oi, pode falar. Não, fala. Não, o que eu ia falar também, que a gente tem que tomar um cuidado nesta fase de autossacrifício. Hoje eu estou falando sobre isso, é da parte emocional. Porque a gente precisa ver até que ponto esse autossacrifício interfere na sua vida. Porque a gente tende muito a fazer um sacrifício pelo outro. Isso é natural do ser humano, né? A gente sempre quer ajudar o outro. Sim, Mas sim. autossacrificar corre muitas vezes um grande risco de prejudicar você. Então, vale a pena a gente autossacrificar da forma como a gente está fazendo para prejudicar a gente? Não. Então, a gente tem que avaliar isso também. Isso é uma live que depois a gente pode um dia falar sobre isso. Mas eu estou levantando isso porque a gente está falando das preocupações. E o autossacrifício pode ser, porque a gente entra num processo de autossacrifício e prejudicando a gente mesmo. Então, a gente tem que parar e olhar para isso com mais respeito, né? Ver o grau Mas você quer disso. dizer que você quer dizer que esse autossacrifício que nós estamos fazendo agora, ele tem que ser bom para a gente. A gente tem que pensar que está fazendo bem para a gente. É isso? Isso, É isso que você quer voltando dizer? para esse tema, porque o Uhum. autossacrifício, ele é importante, mas que grau, que intensidade ele está sendo feita? Porque, gente, eu moro num apartamento, eu fico pensando, dá para eu arrumar tudo num dia só? Não dá.
Ontem eu fui tirar o pó da televisão da estante, eu consegui limpar toda essa estante. Mas foi o que eu fiz. Foi autossacrifício? Não, porque eu foquei nisso. Agora, se eu tiver que limpar o pó da casa inteira, eu que estou fazendo tudo, vai virar um autossacrifício, um grau muito alto. Eu não sei até que ponto isso vai, eu vou dar conta. Ah, entendi. Você entendeu? E Uhum. Foi bom nessa você dar o fase exemplo. da pandemia, as pessoas ficam muito sem saber. E aí começa a É, entrar no autossacrifício. E por que a pessoa chega à noite e fica cansada, com desgaste emocional? Porque não parou para ver o grau. Gente, começou a fazer mal ou acabou interferindo, para o que você está fazendo. Para, ou é isso mesmo. começa a É mediar isso, né? isso. É importante. E é importante a gente ter claro também que não dá para fazer tudo, né, Celina? Não dá para limpar a casa toda, todo dia. Então, limpa um pouco, limpa a TV, a estante hoje, amanhã limpa outra coisa. E assim, é o que dá para fazer, gente. Não dá para a gente ficar preocupado, né? Voltando à preocupação, porque não dá. A gente é humano, tem que ter um tempo para tudo, o dia passa rápido. Então, não deu para fazer, a gente se organiza, organiza uma forma plausível que a gente consiga sem sacrificar tanto, né? Sem sofrer. Então, Que é é o aquilo que que a você fala, Lília quando a gente começa a falou, né? sofrer por alguma A, coisa, a Lília falou ter prazer em sacrificar. É prazer, sim. Mas, Lília, olha muito bem, Lília, você entendeu. Mas não se é, culpar, fazer o que é, dá. Mas a pessoa acaba fazendo mais do que ela pode, mais do que ela tem exatamente. condições. E aí, gente, eu confesso para vocês, por experiência própria, você acaba tendo um prejuízo sobre isso, muitas vezes porque você não sabe por quê, mas você identifica por É, quê. Então, sim, é legal a gente não se culpar, mas a gente fazer com o que dá para fazer. Se a gente dá para fazer, que vamos fazer com o coração? Não tem coisa melhor. Agora, é. passar do teu limite não vai dar certo. E não só no auto-sacrifício, né, Celita? Até pelo outro também. Não adianta a gente tentar fazer pelo outro aquilo que não está no nosso alcance. E a gente acaba se sacrificando, sofrendo, para fazer pelo outro também. Então a gente tem que pôr um limite, tanto no que a gente faz pra gente, né? O auto-sacrifício pra gente, e pelos outros também, né? Porque Então, senão a mas gente acaba sofrendo e não tá fazendo bem. Não tá fazendo por bem para isso que ninguém. nessa fase da pandemia, Milu, a gente precisa ter esse olhar para o autossacrifício, porque a gente está numa Sim. dinâmica de casas com filhos, muitas com É, marido, com filhos, e aí a mulher entra no autossacrifício e não sabe por que está tão é, desgastada. Você não colocou é. limite, você não colocou limite. Você está fazendo esse autossacrifício. Em nome do quê? Em nome do quê? É. Né? E nós É isso. ainda, mulheres, ainda sofremos ainda nessa sociedade que a gente vive, ainda acaba sofrendo mais. Agora os jovens já estão com uma outra visão, tal, né? Mas acaba caindo mais em cima da mulher, né? Cuidar da casa, cuidar da lição da criança, aí do trabalho que é home office, quer dizer, no fim do dia ela tá tão exausta, né? Tanta coisa que ela fez e não soube dividir com o parceiro, né? Não soube dividir com os filhos, não soube. Então ela pegou tudo para ela e acaba se sacrificando demais, né? É isso que você está Então, falando. E aí chega no fim do dia, você não tem forças para nada, não tem não, e mais aí ânimo para nada. aí nós estamos entrando na ansiedade, na depressão, no pânico, todos os sintomas que muitas vezes isso vem do autossacrifício. Você ultrapassou o teu limite, sabe assim, Sim, não dá sim, para fazer algumas coisas, não dá, outras dá. Então dá faça o mesmo. que dá e amanhã você continua a fazer mais um pouco. Ah, você é relapso, ah, você é isso. Não! Gente, só você vai poder respeitar o seu limite. Ninguém vai poder respeitar a não ser Sim, você. E os pais só vão mostrar isso para os filhos como modelo, porque senão eles também não vão ter referência. Pode tudo, sim. faz tudo e depois você fica, né, cansada, E estressada, depois enfim. seria aquela história, né? Numa casa, agora que tá todo mundo em casa, a casa é de todo mundo, então todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Então a criança pequena, os pais podem delegar algumas coisas para as crianças, mesmo pequenas, então tirar o lixo, colocar o lixo lá fora, cuidar do quarto, cuidar da cama.
dependendo da idade, você vai dando tarefas para essa criança dividir com você. O marido e a mulher têm que dividir, a casa é dos dois, o sacrifício é para os dois. A mulher trabalha fora, agora está trabalhando em casa também, tem que dividir o auxílio com as crianças. Quer dizer, o filho é dos dois, a casa é dos dois, então tem que dividir, né? Eu sou muito contra aquela coisa, ah, o marido me ajuda. O marido não tem que ajudar, ele tem que dividir, porque a casa é dele, ele é tudo igual, né? Quando a mulher trabalha fora e põe dinheiro dentro de casa, ela está pondo dinheiro de casa. Então, por que que para o marido ajudar a cuidar da casa também? Então, assim, Então, todos podem fazer. Cada um, se um cozinha melhor, então cozinha, o outro arruma a cozinha. Cada um faz uma coisa, né? Aquilo que ele sabe fazer melhor, ou que ele tem mais competência, faz aquilo. Dividam, né? Então, não sobrecarrega para ninguém, ninguém sofre, né? então, Não o que a sofre Lívia tanto pelo tempo. falou, né? Não ter neura. É, não ter Exatamente. neura, o que que é? É você não ter medida, é você não ter controle, é você abrir Sim. tudo. Ah, eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu pago tudo, eu dou conta, a gente não dá nada. Gente, não dá Não. nada. Ninguém é E sozinho, ninguém é único, né? Não ninguém é adianta. único. E muitas vezes pedir ajuda ou a gente abrir um pouco mais as emoções do que a gente está passando, porque ninguém sabe muitas vezes o que acontece do outro lado, né? Sim. Então é isso mesmo, a gente precisa ter esse olhar e se respeitar, isso é muito importante. O que acontece é isso, a gente vai e não se respeita, né? Chega uma hora que acaba estourando, então não adianta. Não adianta a gente querer fazer tudo por todo mundo que não dá e a gente tem que cuidar um pouco da gente também. Tem que ser um pouquinho egoísta para cuidar um pouquinho da gente, senão não dá certo, É, né? mas E nesse Milu, momento eu, agora, eu vou até te falar ah, uma coisa. Isso eu não chamo de diga. egoísmo. Eu Ah, chamo mas as pessoas até, consideram. eu chamo isso de limites, porque às vezes É, o limite para um é como se a pessoa é egoísta, mas ela não é egoísta, ela está colocando um limite, e muitas vezes é difícil para o outro entender o limite, mas isso é um é verdade. respeito a você. Se todo mundo fizer isso, as pessoas vão ser muito mais saudáveis emocionalmente, eu acho muito mais saudáveis, É verdade. porque não vão É ficar verdade. desgastadas, né? E se É, cobrando. é. Ai, porque a maioria fica, ai, porque eu não aguento mais, porque tá tudo assim, que bagunça, que não sei o que. Minha filha, você não colocou limites. Você não Mas é colocou verdade. limites, né? A gente É tem que verdade. colocar Não esses adianta limites. a gente culpar o outro, né? É verdade, você tem razão. E uma coisa, Celi, só voltando para aquela história do trabalho em casa, né? Uma outra preocupação que as empresas estão tendo, nisso a gente tem provas disso, é como manter esse funcionário, a gente já falou, esse profissional que está em casa hoje, mantê-lo motivado, né? Que a gente falou trocar essa ideia com os outros colegas, porque dá a criatividade melhora, mantê-lo fisicamente bem, né, já que não tem a possibilidade do trabalho laboral, as empresas estão fornecendo para esses funcionários ginásticas online, exercícios, então as empresas têm que cuidar disso também, porque e o próprio funcionário, o próprio profissional tem que cuidar da sua saúde também, Ah, física, com né, e certeza. emocional. E uma coisa que as empresas estão trabalhando muito, que nós temos prova disso, cursos online, porque os profissionais precisam estar sempre se adequando, sempre, né, se atualizando, e as empresas estão trabalhando muito com isso. Isso eu acho uma coisa boa com as novidades agora da pandemia, é trabalhar mais os cursos online, né? Nós somos contratadas, até eu contar aqui um pouquinho, por uma empresa para fazer cursos para uma universidade corporativa, que essa empresa está fornecendo para os funcionários dela cursos de aperfeiçoamento. Então, a gente está fazendo a parte comportamental, né? Nós estamos fazendo conteúdo para vários cursos comportamentais e a empresa está disponibilizando para os funcionários que estão em casa. Então, eu acho muito interessante, porque as empresas estão preocupadas em oferecer, né, um conteúdo, oferecer um apoio para esses funcionários que estão em casa. Então, eu acho bem interessante. São novidades para o trabalho que estão acontecendo. Eu acho que a gente vai se adaptando àquilo que a gente falou, né? A gente tem Com que se adaptar ao que está certeza. acontecendo. Mas tem muita coisa boa também. Tem o lado ruim, eu acho, um pouco de ficar um pouco mais isolado, tá em casa, né? Então, se tem, a organização tem que ser redobrada para tomar cuidado com essas
falta de tempo para o trabalho, para a vida social e tudo mais. Mas, por outro lado, tem coisas boas acontecendo também, né? Você não ter que pegar o transporte público todo dia ou o trânsito todo dia. Isso é uma coisa boa, né? Então, É, é muito importante hoje, o que a gente queria falar para vocês, assim, é cuidar programar uma nova rotina e reorganizar a sua vida de acordo com essa realidade que está acontecendo e que está se, né, vindo por aí, que é o trabalho home office, né, o trabalho mais em casa. Então, tem que ter novas rotinas para tudo isso. Então, é importante cuidar de todos esses aspectos que nós estamos falando aqui hoje, o emocional e o prático também, e o né? prático também, como é importante. Uhum. E também, É. Milu, falando sobre isso, a gente também tem um assunto importante que a gente tem que assumir o controle do tempo, né? Ah, Porque importantíssimo. os preocupados, eles têm um senso de urgência que eles querem tudo na hora, instantâneos. Eles são É. ensinados a reduzir esse imediatismo, planejar as atividades que precisam ser feitas, organizar o tempo, apreciar o momento presente e reduzir o medo do futuro. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Eu atendo até Sim, um sim, paciente que a questão dele é todo focado no trabalho, porque nessas urgências, nessas respostas imediatas. sim. Então, qual é o problema dessa pessoa que eu estou atendendo? É o trabalho. É o trabalho, porque tudo funciona assim. E aí ele está realmente com muito medo, com muito sentimento de medo mesmo, de pânico, porque tudo é com urgência. E aí não tem Sim, limite, não tem horário para acabar de trabalhar. Não é porque você está em casa que não precisa ter um sim, fim, não que é? nós falamos sem coronavirus. Inclusive, Celia, eu acho que isso dá uma live, uma outra live pra gente, que é falando do tempo, né? E a mesma coisa que você falou de colocar o limite, no tempo do trabalho também a gente tem que colocar o limite. O que é importante, o que é urgente, o que é, né, essencial, a gente tem que colocar o limite até para o nosso gestor, olha, isso aqui eu não consigo fazer hoje, né? Isso aqui eu estou fazendo isso, mas aí a gente vai acumulando, não, aceita tudo, chega uma hora que não dá. Então, assim, Com esse limite certeza. também é dado no trabalho, né? O É, nosso limite, o que a gente isso é. pode fazer. Não, isso é um tema importantíssimo. Por isso É o que tema do tempo, né? e quando a preocupação ela é excessiva, ela é paralisante, gente. Sim, Foge do sim, controle e você pode ter comportamentos não legais. Você pode ter ansiedade, você pode ter tristeza, pode ter um monte de coisa, né? E sim, aceitar a sim. realidade e trabalhar com os É. limites, com certeza. Infelizmente, nosso tempo está acabando, ele passou rápido, né? Conversamos tanto, Alegra mas passou tão rápido. entrou, que bom, Alegra, Alegra, que você Gisele, está Gisele aqui. Rocha, o É, Igor, tem bastante gente aqui. Que bom que as pessoas vieram. E está acabando o nosso tempo, Celi, já vai, daqui a mas pouco vai dar uma olha, eu hora. vou te falar que eu Ah, adorei a nossa live, porque ah, foi um foi um papo gostoso assunto, também. foi muito gostoso, porque a Muito gente bom. vai ouvindo, para a gente também é legal, porque a gente vai Sim, a gente vai se vendo identificando assim, tudo né? isso e a gente começa a ver o quanto a gente às vezes ultrapassa esses limites. Então a gente começa a ter Nossa, esse muito. respeito por isso, né? E É, ver o quanto sim, vale com a certeza. pena. Vale a Ah, pena mesmo. E conversar é sempre bom, né, Celi? A gente troca muito, é muito bom. E estar com o pessoal aqui também é muito gostoso, muito bom estar com todo mundo. Quem que tá, a Lília tá falando alguma coisa aí? a Lília Que falou bom, muito obrigada, bom. meninas. Lília Obrigada a você, participa Lília, mais vezes. A por estar aqui com Lília, a gente. eu trabalhei muitos anos com a Lília numa escola que a gente, acho que uns 10 anos, né, Lília? Nós trabalhamos numa escola juntas, né? Mas, Ah, Sara, não tem problema. Amanhã vai ter mais uma live de 15 minutos com a Celi. Quem quiser pode amanhã é só a assistir. Celi. Aí eu vou É mais, falar também 15 minutos, está bem legal, né? Mas a semana que vem nós estamos aí, né, Milu? estamos E aqui com de novo. A semana que vem novidade. tem uma convidada legal, né? Uma convidada que vai ser um tema bem gostoso, bem legal. Acho que vale a pena. Mas durante a semana a gente vai avisar vocês. Estaremos aqui. Lembrando que o nosso livro, Quem Mexe para Minha Bagunça, para crianças, adolescentes e adultos também que podem adaptar, né?
E semana que vem a gente está aqui então com a convidada, se Deus quiser, vamos bater um Isso. papo, vai ser um E papo bem também, legal, bem Lili, animado. já Hum, contando a novidade que você já falou, reforçando que as empresas que tiverem interesses em cursos, em temas, sim, nós temos vários temas, né, conteúdos, né? conteúdos Muitos. importantes. Para essa empresa só, a gente já fez, nossa, muitos conteúdos, né, Celi? Muitos conteúdos. E é muito gostoso fazer esse trabalho, a gente está amando, né? Um trabalho muito gostoso, Com muito bom, certeza. né? E é Então, isso aí, que gente. Que pena, bom, né? viu? Que pena, Sara. Muito bom estar com vocês, tá? Olha, foi Muito bom. muito bom, Obrigada a a gente todos que estiveram com a gente. agradece.